Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde, quem vai assistir a esse vídeo futuramente. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo dessa tarde e que possamos ter um momento proveitoso de reflexão. Vamos, então, iniciar fazendo a nossa prece. Convidamos a todas e todos que possam estar sintonizando, conectando com esse campo vibracional que se abre com a permissão de Deus para os estudos desta tarde. Que sejamos intuídos para o bom entendimento daquilo que iremos ler desta obra de Leon Denis. Queremos agradecer a Jesus, agradecer a Maria, nossa Mãe Santíssima, e agradecer a Leon Denis por esta obra que tem trazido tantas reflexões para as nossas vidas. Que possamos transformar essas reflexões em trabalho ativo no bem, em resignação, em força para transformarmos a nossa rebeldia em gratidão. Muito obrigada, meu Deus, que cada lar que esteja agora abrindo as suas portas para este estudo, esteja recebendo as bênçãos, o amparo, as bênçãos, o amparo e os fluidos necessários para a iluminação, para a saúde, para o equilíbrio, e que Jesus esteja nos amparando, que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar início à leitura do capítulo 5, que foi o capítulo que a gente iniciou o estudo na semana passada, né, Ricardo? Então, para quem está acompanhando hoje, pela primeira vez, nós estudamos este romance, intitulado Giovanna. É um primeiro livro escrito por Leon Denis. E a gente está estudando aqui a base dessa doutrina abençoada, né? Através de cada capítulo. Então, nós estamos hoje dando continuidade ao capítulo 5º. Eu vou começar a ler aqui. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Não. Então, nós paramos na página 76, aqui nessa minha edição, no primeiro parágrafo. Maurício, arrasado de dor, parecia embriagado. Suas lágrimas, não conseguindo jorrar, recaíam em seu coração e o mergulhavam nas ondas de um desespero corajoso. Vinda a noite, colocaram-se círios acesos perto do leito. Um crucifixo descansava sobre o peito da morta, cujos louros cabelos esparsos formavam uma coroa de ouro em volta de sua cabeça empalidecida. Soluços, meio abafados, irromperam em dos cantos da sala. A tia, a velha criada de Giovanna, algumas pobres pessoas que a morte poupara, oravam e choravam. Maurícia aproximou-se da janela inteiramente aberta. Ironia da natureza. O disco brilhante da lua iluminava planícies e montes. Fragrâncias balsâmicas perpassavam no ar. A torrente, correndo nas pedras, deixava ouvir seu murmúrio alegre a que o rouxinol nos galhos altos respondia. No meio da noite morna e perfumada, tudo era luz e música. Tudo celebrava a felicidade de viver. E ali em seu leito virginal, a doce menina já dormia o sono eterno. Assim pensava Maurício. 1000 ideias sombrias, tumultuadas, turbilhonavam em seu cérebro como um vento de tempestade. Que Deus cruel é esse que assim zomba de nosso coração?
ter-lhe mostrado a felicidade tão de perto para logo retirá-la. O que esses sonhos dourados, esses sonhos a dois, para sempre desvanecidos? Esse cadáver que jazia ali era tudo o que restava de Giovanna? Vamos dar uma paradinha aqui, o que você acha? E a gente comenta um pouquinho. Falta pouco para a gente encerrar esse capítulo, né? Mas é porque tem tanta coisa aqui interessante para a gente conversar, né? Então, como a gente vai dividindo, né, um pouco os capítulos e trazendo os temas, quem está ouvindo pela primeira vez, vale a pena voltar e ouvir o início do capítulo para entender o que está acontecendo também, né? Rosimar, é interessante aí, só para a gente começar os comentários, o que está mostrando para a gente aí? Essa vida nossa é uma vida material. Nós vamos usar tudo que tem na Terra, né? Falando materialmente, para a gente conseguir evoluir espiritualmente. Pelo menos a gente vai chegar no mundo espiritual com mais aprendizado, com mais experiências. Uma coisa interessante para ver que realmente as encarnações é um ciclo da natureza, que a Giovanna está lá no leito, já sem vida, o espírito dela já não está mais, e o Maurício está vendo que a vida continua, que a noite é bela, que as flores estão ali, que o roxinol canta. Continua. E nós fazemos parte desse ciclo da natureza. Eu achei bacana isso, porque nós já falamos isso em estudos anteriores, desse livro mesmo, em capítulos anteriores, né? O que você pensa desse? É interessante você trazer isso, né? Porque é claro que a gente sofre, que a gente sente a dor da despedida, mas é interessante o Leon Denis trazer essa paisagem que na natureza se mostra festiva também. É como se fosse uma mensagem a mais que ele está trazendo, né? Olha, a vida não cessa com a morte do corpo físico. A vida continua, a beleza da vida continua. Nós não somos só esse corpo. É interessante isso, né? Quando você destaca essa parte, me fez pensar um pouco nisso também, de que a natureza ela traz isso para a gente. É claro que nós vamos sentir dor, a gente vai sentir saudade. Despedir-se de um ser amado não é uma coisa fácil. A gente está vendo aqui o quanto o Maurício está sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, esse sofrimento dele nesse grau de intensidade também tem uma explicação, né? A gente vai ver que ele está consolidando a fé ainda. Ainda não é uma fé raciocinada, como a gente viu no estudo passado, de entender os desígnios de Deus. Quando ele diz Deus, que Deus cruel é esse? Ele sai daquele lugar que ele estava, junto com a Giovanna, que era um lugar de compreensão melhor, era um lugar de raciocinar melhor sobre as questões da vida e da morte, e automaticamente ele vai para o homem velho, que é o homem que rejeita a dor, que é o homem que acha que está sendo punido, e que, acima de tudo, acha que Deus está castigando de alguma forma. E é interessante, né? Foi bacana você trazer isso. E outra coisa, Rosimar, é a diferença entre os dois na questão da evolução espiritual. Não estou dizendo que o Maurício não é evoluído, mas que a Giovanna tem mais entendimento, aquilo está mais vivo dentro dela,
que ela não se opôs a nada, ela não tinha medo de morrer, vamos dizer assim, que ela cuidava de todo mundo, ela foi lá, enfrentou essa epidemia de tifo, e naquele momento ela já sabia, claro que ela sabia que ela ia desencarnar, e ela não tinha sofrimento nenhum, porque ela respondia, ela correspondia aquilo que ele queria, né? Ele queria cuidar dela, que passasse tudo para ele, aquela coisa, e ela correspondia, ela dava um sorriso, ela tentava falar de maneira fraca, já no seu finalzinho ali, porque o corpo já não aguentava mais. A gente pode dizer aí que ela já entendia mais, ela já tinha mais experiência espiritual, vamos dizer assim. Não estou dizendo que o Maurício não era evoluído, porque parece que ele também era, que ele tinha tudo dentro dele, ele tinha noção daquilo tudo, né? Então é muito interessante. Você quer falar mais alguma coisa? Que aí eu vou dar um início aqui no comentário. Você quer falar? Não, não, tranquilo, pode. Então, nós vamos falar um pouco, voltando, porque no capítulo passado a gente falou muito dos flagelos. E a gente vai continuar falando, porque eu acho que isso é muito importante, porque afinal de contas ele fala aqui que Deus cruel é esse. Ele bota em dúvida do amor que Deus tem por todos nós, né? Bondade infinita, perfeição, ele sabe o que é bom para a gente. Então, na situação dele, eu até entendo a revolta dele. Então, o que a gente tem que explicar? Essa revolta, ela tem sentido? Tem, claro que você vai. Se você está muito ligado à vida material, ela tem todos os sentidos. Poxa, como é que eu vou fazer agora? Tudo que eu tinha de bom, a minha vida estava começando, porque eu sofri muito até aqui. De repente eu encontro o meu amor, uma pessoa que ia dar sentido para a minha vida. Aí o Senhor, Deus, só me tira essa pessoa, só acabou com o meu objetivo, com tudo, eu estou arrasado. Então nós vamos ver um pouco aqui sobre os flagelos no Livro dos Espíritos. Nós vamos falar da questão 741. O Kardec pergunta aos espíritos benfeitores: dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, né? O homem pode reclamar de tudo que acontece com ele. Aí os espíritos de ruim, né? Vamos dizer pelo lado ruim. Ele não está perguntando pelo lado bom. Aí os espíritos respondem a Kardec: em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem, entretanto, eu confundi as linhas aqui. A esse nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Quer dizer, então, tudo que a gente sofre, a causa é nossa. Fomos nós que procuramos isso. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai experienciando, aprendendo, guardando, e a gente vai entendendo mais e a gente pode prevenir tudo que pode acontecer no futuro. Quer dizer, você pode, como falava o Santo Agostinho, né? Ele fala que a gente deve, no final da noite, analisar tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente fez de ruim, né? Na autoanálise, que aí você vai vendo
as formas que você pode prevenir certos males futuros. Aí o Kardec comenta aqui, um momentinho só. Na primeira linha dos flagelos destruidores, antes aqui eu quero falar um pouquinho que é o seguinte, os flagelos, eles podem ser geral, mas, dependendo de como você vai passar por aquele flagelo, você vai ter agravantes por causa somente de você. Então, aquilo pode agravar pela sua negligência, igual fala no final. Então, é para todo mundo, mas você pode agravar ainda as suas aflições futuras, né? Que nós vamos falar mais adiante. Então, voltando aqui, o comentário do Kardec, na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Quer dizer, a causa dos desastres, se a gente analisar direitinho, somos nós. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Questão 707. Interessante, né? Quer dizer, a gente está passando por isso agora. A gente está passando por esse aquecimento global. Única e exclusivamente por nossa causa. Os desmatamentos, as represas que são feitas para usinas, que tira a trajetória das águas, né? Jogar lixo no mar, uma série de coisas que a gente... o excesso de gás pela queima de combustível, até a criação de gado em excesso afeta a camada de ozônio, porque os bois são ruminantes, eles estão demais a quantidade de bois para a gente comer a carne no mundo, porque acaba com a floresta para fazer pasto. E o boi é ruminante. A natureza ela faz tudo por conta dela. Tem que ter a presa e o predador, porque senão dá excesso de povoamento de animais, vamos dizer assim, eu não sei, esqueci agora a palavra que fala. Desequilibra, né? Desequilibra o ciclo da natureza, né? Entendeu? Então, o Kardec está falando isso aí, mostrando para a gente, quando ele escreveu o Leon Denis e o Kardec estão falando lá do século XIX. Hoje, aquilo que eles falaram ali está quadriplicado. Entendeu? A gente está fazendo pior do que fazia naquela época. Naquela época, eles já tinham essa previsão. Os próprios espíritos falavam isso. Quer comentar alguma coisa? Não, é muito bacana você trazer isso, né? Esses comentários de Kardec, esses estudos de Kardec, na verdade, né? E a orientação dos espíritos, até para falar desses flagelos. É muito interessante, Ricardo, porque a gente, às vezes, não consegue compreender algumas coisas que elas são tão básicas na nossa vida, como seres humanos. Por exemplo, essa própria questão da lei de Deus. Algumas vezes
nós passamos por situações que a gente mesmo vai construindo. Mais à frente, a gente vai comentar sobre as aflições, as causas das aflições. Eu não vou adiantar muito para a gente não misturar aqui, que falta pouca coisa para a gente terminar de ler o capítulo e a gente vai falar sobre isso. Mas o que é muito importante da gente compreender e que o ser humano, às vezes, cria uma complexidade nisso que é simples. As leis de Deus, elas são perfeitas. A gente já não viu as características de Deus? Quando os Espíritos vêm trazer, eles falam assim, olha, essas não são todas, é as que vocês conseguem compreender. Deus é muito mais do que isso. Mas o que a gente já tem uma ideia sobre Deus? Ele é soberanamente justo, bom, ele é onipotente, onipresente. Então, as leis de Deus são perfeitas. Se nós cometemos um equívoco, a própria lei tem como fazer a gente reajustar com esse equívoco. E aí a gente vai ver essas coisas que vão acontecendo quando elas são naturais. As leis naturais são aquelas leis de Deus que agem sobre o próprio homem, reajustando aquilo ali que está em desequilíbrio. O que a gente não pode, às vezes, confundir é coisas, situações que são causadas pelo homem e achar que isso é uma justiça divina. Por exemplo, um crime que acontece. Um crime é um crime. Não está previsto na lei de Deus ninguém matar ninguém para que o outro possa reajustar com a lei de Deus. Isso não existe. Não existe planejamento reencarnatório para o mal. Só existe para o bem. E o que a gente precisa reajustar, a gente vai reajustando na caminhada, de acordo com aquelas situações que vão chegando às nossas vidas. E como a gente já viu nos estudos anteriores, que não é para a gente cruzar os braços e falar, se Deus quer que seja assim, então está tudo bem. Não, é para que a gente possa aprender. E a gente aprende fazendo alguma coisa, movimentando, transformando aquilo ali. Então, eu queria trazer isso hoje. É claro que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, que ele é muito extenso, e o Leon Denis vai trazer nas suas outras obras muito para falar sobre isso, o que a gente sofre. Tem um livro, né? O problema do ser, do destino e da dor. Então, ele vai falar muito sobre esse tema ainda, e a gente vai ter muita oportunidade de falar sobre isso. Mas por que eu estou trazendo essa pincelada hoje aqui? Para que a gente possa entender que esses flagelos, eles se dão, sim, de acordo com uma lei de reajuste, uma lei da natureza. Mas também esses flagelos podem acontecer por inconsequências do próprio homem, por comportamentos equivocados do próprio homem. E aí, o convite que a gente precisa fazer hoje, como você disse, né? Santo Agostinho, lá na questão 919, ele vai falar, a gente precisa se conhecer. A gente precisa, no final do dia, fazer um dossiê do que é que a gente está fazendo de bom ou de ruim, como você já disse muito bem, para a gente poder entender em que a gente precisa se modificar. Então, quando a gente olha para isso tudo que você foi trazendo, que Kardec descreveu aí, dos flagelos, nós precisamos olhar para os nossos comportamentos. O que eu estou fazendo para proteger a natureza? Porque para destruir eu já sei que eu já fiz muita coisa. Mas e a partir de hoje? O que eu estou fazendo para proteger a natureza? Para que esses flagelos não continuem acontecendo como eles estão acontecendo? O que eu estou fazendo para me melhorar com o meu próximo, para que essas ocorrências que têm acontecido tão trágicas, elas diminuam? Como está a minha ação em relação ao outro que sofre? Quando eu vejo alguém
em situação de vulnerabilidade, por exemplo, social, em vulnerabilidade financeira, em vulnerabilidade alimentar, o que eu faço? Porque senão a gente vai continuar repetindo o mesmo ciclo. A gente vai continuar como Maurício, nessa fala materialista. Ah, é porque Deus quis. Ah, é porque Deus é cruel, Deus castiga. Então, é interessante e muito bom você ter trazido essa questão de novo dos flagelos para a gente poder entender isso. Eles acontecem, existem aqueles que fazem parte, sim, dos movimentos naturais da vida, até para a nossa própria evolução, mas existem aqueles que são causados pelas nossas inconsequências. Então, a gente está falando aqui de flagelos naturais. O homem, ele adoece e se cura na relação. Quando eu estou numa relação muito difícil, é preciso olhar para isso também. Porque, como a gente já disse anteriormente, ninguém reencarna com um planejamento para o mal. Ah, o fulano me matou numa vida, então eu preciso reencarnar para resolver essa questão com ele, para matar ele. De alguma forma, eu vou ter que acabar com a vida dele. Isso aí é falta de confiança na lei de Deus agindo sobre nós. É como se eu tivesse que tomar as providências, porque Deus não é suficientemente bom para fazer justiça com aquele ali que foi ruim comigo, né? E aí a gente volta na questão da natureza. A natureza ensina para a gente que tem um ciclo e que a gente precisa aprender a respeitar as leis de Deus. Fazendo tudo o que a gente puder fazer para se melhorar. Não adianta eu querer que o outro se recupere. O outro precisa se recuperar também. Como disse Jesus, nós temos uma família universal. Nós temos uma família para além da nossa família consanguínea. Então, a gente tem que querer o bem de todos. Agora, querer o bem de todos não é querer mudar o outro a meu bel prazer. Ele tem que ser do jeitinho que eu quero, né? Senão vai estar ruim. Rosimar, essa questão aí, a resposta é tão clara para a gente, que a gente vai fazendo isso, a gente está destruindo a natureza, a gente não tem limite, porque, por exemplo, um solo é destruído com um veneno que a gente sabe que é veneno, né? Nós aqui em casa, principalmente você busca os produtos orgânicos para a gente, até para desanimar os outros, né? Vamos todo mundo buscar orgânico, sem pesticida, porque não tem limite. Não é assim para vender um pouquinho de coisa, para alimentar. Vamos supor uma indústria que fabricasse alguma coisa ou produzisse alguma coisa, ela faz assim em excesso para quê? Para um ficar bem, para um determinado grupo de encarnados ficar bem, porque vão ter muito dinheiro, vão ter uma vida tranquila, e por aí afora, sabemos que cada um vai responder por aquilo, mas eles estão mostrando para a gente que a gente já vem errando de encarnações passadas e continua errando. E às vezes esses flagelos vêm por causa disso, né, Ricardo? Por causa dessas escolhas erradas, às vezes, que a gente vai fazendo, né? Eu queria reforçar isso, né? Porque você já falou também, eu já falei, eles não são só naturais, não são acontecimentos só naturais, também são consequência de escolhas erradas que nós estamos fazendo. E aí a gente vem falando disso por causa
da doença que afetou aquela região toda, como a gente passou por isso há pouco tempo com a pandemia da Covid-19. E levou embora um grande amor de Maurício, que era a Giovana. E, para além disso, né, a gente vai também olhar para esse comportamento do Maurício, esse desespero. E como a gente falou, existe sim um sofrimento, né? A gente viu aqui, a tia dela está triste, aquelas pessoas que ela cuidou e que ela amava, eles estão chorando, eles estão tristes. Mas quando chega nesse grau dessa pergunta, que Deus cruel é esse? É porque eu estou falando mais do meu egoísmo, de não aceitar perder aquela pessoa, como se perder entre aspas, né? Porque a gente está falando aqui de uma pessoa ainda muito materialista, que a fala final dele é: esse cadáver que jazia ali era tudo o que restava de Giovana. Quando a gente não acredita, e olha que Giovana passou a encarnação dela, os tempos finais com Maurício, explicando ele que não é assim, que a vida não cessa com a morte do corpo físico. E ele parecia ter entendido isso, né? Naqueles diálogos bonitos que eles tinham, até lá mesmo no cemitério, nos passeios que eles faziam por aquele lago. Mas aí volta o homem velho, aquele que quer possuir, aquele que quer ter não por amor, mas por egoísmo. Eu perdi o grande amor da minha vida. Então, está falando desse homem velho que esqueceu aquilo que eles conversaram, né? Que deixou um pouco essa lembrança do passado de um homem ainda em construção, que somos todos nós, né? De um espírito, melhor dizendo, em construção. Então, assim, é falar dessa perda com esse sentimento de posse, não como um até breve. Nós vamos nos reencontrar um dia. E até mesmo pelo sofrimento que ela estava ali, né? Ele não estava conseguindo nem perceber isso, que ela conseguiu se desvincular também daquele sofrimento todo, né? Interessante, Rosimar, que teve um estudo da mocidade do Centro Espírita, né, a mocidade Eurípides Vassanu, que quem estava conduzindo o estudo, ela perguntou para a rapaziada, né? Você, no dia a dia, você se vê como? Você se vê como um humano lá ou você se vê como um espírito? Aí todo mundo pensou, realmente, né? Eles falaram, não, pô, eu não me vejo como espírito, não, me vejo o tempo todo como humano. Como seria bom se todo mundo se visse como espírito imortal, né? Resolveria. Resolveria. Porque o Maurício, por exemplo, ele ia ver que ele não tinha perdido. Só isso que resta da Giovana? Esse corpo aí? Claro que não. Né? Ela é um espírito, pode falar. Não, é isso mesmo. Eu estou concordando com você. Eu acho que você está certíssimo. Eu trouxe isso aqui trazendo aqui uma outra coisinha. O Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, né, na obra Vozes do Infinito, capítulo 12. Aí ele fala aqui das provações, né? Então fala assim: provações são testes da lei divina, não para que Deus nos avalie, mas para que nós mesmos nos demos conta do modo como estamos atendendo os ditames da vida maior. Muito bacana. Quer dizer, a gente não é avaliado. Somos nós mesmos que temos que nos analisar, igual eu falei a respeito de Santo Agostinho, que ele falava para a gente fazer a análise. Vamos ver, pô, como é que eu estou agindo
nessa vida de espírito, não é? É verdade. Muito interessante. Agora, se você quiser falar alguma coisa, porque eu acho que agora a gente deve falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí a gente precisa acabar de ler o texto aqui, até para a gente linkar, né? Porque vai falar um pouco desse capítulo também, tá bom? Tá bom. Então, eu vou terminar de ler o capítulo, aí depois você pode fazer os comentários. Tá bom, Ele mas não mais... se você quiser, Rosmar, você pode fazer e comentar. Tá? Do capítulo 5 do Evangelho. Ele não mais haveria, não mais ouviria sua voz, não mais ouviria sua voz, não veria mais em seus olhos aqueles clarões de ternura que o embriagavam, que o aqueciam deliciosamente. Ainda algumas horas e nada mais haveria dela, nada mais que uma lembrança cortante, penetrante como espada na alma ferida. Não mais as excursões a dois no vale, não mais passeios no lago à luz estonteante do dia, não mais conversas no terraço à suave claridade das noites. Ele era triste, acabrunhado, quando a conhecera. Como uma luz, seu olhar tinha aclarado sua vida, e eis que de repente tudo se apagava. Estava acabado agora, sua vida se fechara, nada mais de sonhos alegres, de esperança, o vazio, a terrível solidão. As trevas tornavam a cerrar-lhe à sua volta. Como seu coração batia precipitadamente em seu peito, como queimava sua cabeça. Um peso esmagador fazia curvar sua fronte, dobrar seus joelhos, e ele chamava a morte, desejava ardentemente. Vem, dizia, leva-me com ela, envolve-nos no mesmo sudário, deita-nos na mesma cova, que a mesma pedra nos recubra. Mas não, ela estava morta e ele tinha de viver, que abismo se abria sob seus passos, e a revolta explodia nessa alma contra o destino implacável. Meu, evocando as lembranças de sua vida desde seus tristes anos de infância, Maurício via passarem como um turbilhão as ilusões dissipadas, as alegrias tão curtas, tão depressa desfeitas, a felicidade efêmera de uma juventude. Todas as sombras, todas as preocupações do passado subiam do fundo de sua alma como uma onda amarga, afogando nele as últimas esperanças. Em seu lugar ficava uma profunda sensação de isolamento, de abandono. Todos aqueles que amara tinham partido. Sua mãe, morta quando ele era apenas uma criança. Depois seu pai. E agora Giovanna. Tudo o que alegrara sua existência, tudo o que fizera bater seu coração, resumir-se-ia em 3 sepulcros. Oh, murmurava, ser invisível que zombas de nossas lágrimas, fizeste-nos então viver só para torturar-nos? No entanto, não pedi para nascer. Por que me tiraste do nada, lá onde se dorme, lá onde se repousa, onde não se sofre? A aurora veio iluminar com suas pálidas luzes o triste cenário da morte. Giovanna deposta no ataúde, a chegada do padre, a partida para o cemitério. Semelhante a um autômato, Maurício acompanhou o esquife, coberto de buquês de rosas brancas, conduzido por moças de gravedona. Abismado em sua dor, nada viu do cerimonial fúnebre da igreja. Não ouviu as salmodias lúgubres. O barulho surdo da terra caindo sobre as pranchas do caixão o fez, enfim, voltar em si. Os assistentes afastados, a fossa coberta,
achou-se só ante a sepultura de sua noiva. Então seu coração rompeu-se, jogou-se ao chão, estendendo seus braços sobre a lápide. Um soluço encheu seu peito e uma torrente de lágrimas correu seus olhos. É muito interessante, né, quando a gente vai lendo esse capítulo e a gente vai sentindo essa dor do Maurice, ainda mais com essas narrativas do Leon Denis, de uma forma tão nossa, tão humana, né? E aí é interessante que o Maurício vai falar assim, olha, ainda algumas horas e nada mais haveria dela, nada mais que uma lembrança. E aí, quando ele vai dizer isso, que uma única coisa que em breve irá restar será essa lembrança, eu fiquei pensando, sabe, Ricardo, e todo mundo que estiver acompanhando depois, né, eu fiquei refletindo, qual que é a lembrança que eu deixarei aqui na Terra, sabe? Quando eu não estiver mais aqui, como que as pessoas vão se lembrar de mim? Será que elas vão se lembrar de mim de alguma forma, né? Será que alguém vai se lembrar de mim? Se lembrarem, que tipo de lembrança que eu estou construindo em cada coração que está passando pela minha vida, sabe? Me trouxe essa reflexão. É claro que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Porque há pessoas que têm um padrão de exigência também muito alto para guardarem boas lembranças da gente, né? Então a gente tem que ter feito muita coisa surpreendente para que aquela pessoa tenha algum tipo de lembrança da gente. Mas eu estou falando das pessoas normais, né? Daquelas como nós mesmos que queremos uma convivência harmônica, queremos ter uma vida equilibrada. Que tipo de lembrança que essas pessoas vão ter de mim, sabe? Então, essa frase, ela me fez refletir muito, porque é muito mais importante que coisas que nós vamos deixando são essas lembranças, né? São as nossas atitudes, os nossos comportamentos que vão construindo essa lembrança. Então, assim, quando o Maurício traz, né, nada mais que uma lembrança, para mim isso é o mais importante. Que tipo de relações que eu estou construindo com o outro para deixar boas lembranças nesse outro que eu vou tocando ao longo da minha trajetória, né? É verdade. Então, disso tudo aí, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas aflições também, né? Porque o que parece, o Maurício parece que ele está, ele fala, né? Nesse pedacinho aqui, ó, ele é bem claro no que ele pensa. Murmurava, ser invisível que zomba das nossas lágrimas. Fizeste-nos então viver só para torturar-nos? Quer dizer, ele está falando de Deus. Deus que é o criador disso tudo aí. Ele não se vê, ele só se vê torturado. Ele é incapaz de pensar que se ele tem alguma coisa a ver com isso tudo aí. Então, realmente, a coisa que você trouxe aí, que você falou, é coisa de humano. Essa tristeza e essa revolta que ele está é humana. É nesse momento que a gente está vivendo. É nesse momento de encarnado. Acontece, a gente faz isso, a gente se revolta, muitas vezes. Né? Nós que conhecemos a doutrina espírita, a gente já não fica com essa revolta, a gente se revolta, mas não com Deus. Ele está revoltado, ele está falando, acusando Deus de torturá-los. Por que
ele não vê sentido nisso. Realmente, na situação que ele está, de encarnado, ele não vai ver sentido de jeito nenhum. Ele não vai conseguir entender. Ele não vai... Pode falar, pode falar. Não pode terminar sua fala, desculpa. Não, pode falar, porque aí eu vou falar das aflições, entendeu? Das causas. Oi, Cássio, você está aflito para falar das aflições. Só para descontrair. Tempo, já são 45 aí. É só para descontrair um pouquinho, porque esse capítulo ele é denso, né? Ele deixa a gente muito reflexiva, né? O que eu acho, assim, olhando para isso tudo, né? Maurício, ele representa muito a nossa humanidade. Nós precisamos o tempo todo estarmos sendo lembrados da nossa espiritualidade, da nossa condição de imortalidade. O tempo todo a gente vai esquecendo disso, e por um momento ele também esqueceu de tudo que a Giovana tinha trazido para ele de lembrança, porque saber, todos nós sabemos, porque nós temos consciência disso, de que nós não somos seres materiais, mas que nós somos seres espirituais desde quando nós fomos criados. Essa consciência a gente tem. Ela fica apagada aí nessas memórias que a gente vai substituindo. Então, assim, o quanto que ele representa essa nossa humanidade de não se lembrar disso nos momentos mais aflitivos, porque isso acontece com a gente o tempo todo. Eu penso que quando a gente vai construindo esse conhecimento, que é o que a gente trouxe no estudo passado, que a nossa fé precisa ser raciocinada, a gente precisa entender por que a gente acredita no que a gente acredita, para que a gente não se revolte. Eu penso que quando a gente vai construindo isso de uma forma mais sólida, aí não tem a revolta, aí tem a tristeza, porque se a gente não permitir vivenciar as emoções, a gente adoece. As emoções, elas são fundamentais para a nossa existência nesse mundo material. Então, a gente precisa sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza. Isso é perfeitamente normal. O excesso disso e a forma como nós sentimos é que vai falar da nossa condição ainda muito humana, materializada ou mais evoluída e espiritualizada, que é o que a gente vai vendo aqui, quando ele traz essas questões. Só vou fazer um último comentário antes de você trazer essa questão das aflições, e eu vou até entrar nela um pouquinho, só para deixar um mote aí para você, né, continuar, dessa questão da solidão do Maurício. É muito interessante como que nós somos seres de relação. Olha só, ele, no início do livro, a gente vê que ele era um misantropo, ele era um ser que não se identificava com outras pessoas, ele tinha raiva de conviver com o ser humano, ele não queria se relacionar. Mas o quanto que a gente precisa, a gente necessita do outro. E aí ele vai tomar essa consciência. Olha, eu não posso ser um ser sozinho nessa existência. E eu não posso pautar a minha existência numa relação, porque se essa pessoa não estiver mais comigo, o que vai ser da minha vida? Eu vou querer deixar de existir, como ele aqui está tendo esses pensamentos? Então, quando ele vai trazendo aqui essa questão, né, ele fala assim, olha, em seu lugar ficava uma profunda sensação de isolamento, de abandono. Por quê? Porque tem momentos, e eu falo isso, e eu estou repetindo isso muito, talvez para que isso fique muito claro para mim, tem momentos que é entre nós e Deus, entre mim e Deus. Então, por isso que às vezes eu fico, como ele ficou aqui. E no próximo capítulo, que é lindíssimo, o último capítulo desse livro, a gente vai entender por que ele ficou sozinho.
nós recebemos todo o suporte que a gente precisa, todo o amparo que nós precisamos para viver a nossa encarnação. Mas a decisão do reajuste é entre mim e Deus, entre você e Deus. É cada um de nós olhando para as suas mazelas, para os seus defeitos, para as suas questões pessoais, para se reajustar com a lei de Deus. E aí, a gente volta a dizer que é impressionante como é que a nossa fé ela é abalada pelas nossas dores, né? O quanto que ainda nos portamos como crianças, que queremos colocar a culpa das nossas peripécias no coleguinha, que aqui no caso de Giovanni, é Deus. Ele precisa arrumar um culpado para aquilo ali. Então, quem que é que eu vou culpar? Quem que eu aprendi que é o detentor da vida e da morte? Então, é Deus que é culpado, né? Então, assim, aí a gente chega no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, esse capítulo é interessante porque a gente vai entender tudo isso, aquilo que eu falei, né? Ele não viu em momento algum ele só buscou um culpado. Foi aí uma demonstração de egoísmo, porque ele está cobrando de Deus, né? Porque ele acredita em Deus, ele fala de todas as formas, se referindo a Deus, né? Você aí, invisível. Ele estava até sendo... não era a maneira que ele devia... A revolta dele era tão grande, a gente entende a revolta dele, a gente entende, porque ele está aqui na Terra, está passando por todo sofrimento, a vida dele foi um sofrimento total, né? Foi criado sem mãe, praticamente, a mãe dele morreu muito cedo, não gostava de conviver com todo mundo, igual você falou, e conhece a Giovana, aquilo foi uma luz que veio para a vida dele, que ele usou pouco tempo daquilo ali, para a gente ver também o tempo daqui da encarnação e o tempo do espírito imortal, que é muito maior, né? Essas passagens são para aprendizados, igual nós já falamos nos capítulos anteriores. Então, esse capítulo 5, ele vem falar, como você já bem falou, bem-aventurados os aflitos. Então, aqui vai falar tudo. Justiça das aflições, né? É justa, você vai poder analisar, você lendo o capítulo, você vai poder analisar. Essas aflições são justas, inclusive, na questão... Deixa eu só voltar um pouquinho. Teve uma questão aqui que eu li do Livro dos Espíritos, ela se refere à questão 707 do Livro dos Espíritos, tá? Comentei que o homem, ele excede em tudo, até a quantidade que ele planta em benefício dele, não para alimentar, mas para ele viver bem, para ele usufruir dos ganhos que vão ter daquelas plantações. Ele afeta a natureza, ele acaba com uma floresta natural para plantio, onde ele envenena o solo. E, geralmente, ele produz tanto que metade daquilo se perde. Porque ele não consegue levar adiante as intenções dele de ganhar dinheiro com aquilo, porque naturalmente aquele alimento ele se deteriora. Ele não consegue vender, ou ele não consegue vender porque o preço está muito alto. Então são essas atribulações da vida. Ô, Ricardo, essa coisa que você está falando é tão séria que agora a gente já tem um período do ano em que a gente já consome tudo o que a Terra pode nos oferecer. Então, por exemplo, antes a Terra produzia e sobrava. Agora, chega, por exemplo, em julho, a gente já conseguiu tirar
tudo o que ela poderia produzir, no sentido de que a gente já está consumindo para além. Então, isso é uma questão muito grave, né? Mas eu acho que é importante também a gente falar dessa justiça das aflições. Por que o Maurício está sofrendo? O que é que ele está passando por esses desafios, né? E eu acho importante, só te cortando um pouquinho, que logo no item 3 do capítulo 5, tem uma frase que ela é muito importante, ela está até destacada, e eu destaquei ela aqui também, que fala assim, olha, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, não existe na lei de Deus um equívoco, ele não errou de endereço. Se a gente está passando por alguma aflição natural, que não foi provocada nessa vida e nem outras, e aí depois a gente vai falar sobre isso, é claro que isso tem uma causa que é justa também, né? Então, assim, porque tem coisas que a gente busca com as nossas próprias mãos. Talvez o grande sofrimento do Maurício é falar, gente, mas eu fiz tudo certo, eu não cometi nenhum equívoco com a Giovana para ela, nem cometi nada de mal com ninguém nessa vida, porque como ele tem esse olhar materialista, ele só pensa para essa vida, né? Mas a gente precisa entender que nós temos outros compromissos de outras vidas. E às vezes a gente vai ver que as nossas aflições, elas são dessa vida mesmo, de comportamentos equivocados, igual você está falando. Se eu me alimento em excesso, eu vou ter problema de saúde. E não é coisa que eu estou trazendo de outras vidas. Esse é um karma que eu tenho. Não, é comida demais mesmo que está aí. É falta de cuidado com o corpo, não praticar uma atividade física, manter pensamentos equilibrados. E aí a gente começa a ter pensamentos só que atraem energias ruins. Aí eu vou falar que o sofrimento é por culpa de quem? Eu vou ter que achar um culpado, né? Mas eu acho que no erro, né, Rosimar? Perseverar no erro. Você continua errando. É verdade. Olha só, a gente falar da justiça das aflições, né? Da justiça das leis de Deus, vamos dizer assim, a questão 707, o Kardec pergunta para os espíritos, porque não é só esse excesso nosso, esse excesso de tudo, porque tudo em equilíbrio resolveria muito bem, daria tudo certo, tudo, alimentação, né? Você vai comer muito carboidrato? Não, está errado, tem que comer equilibrado, carboidrato, proteína, aquilo que o seu corpo precisa, uma comida balanceada, né? Então, a questão 707, Kardec pergunta, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Quer dizer, né, tem alimento para danar para todos, mas tem uns que ainda vão continuar sem os alimentos. Aí os espíritos respondem ao Kardec, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, tudo que acontece com a gente que é o responsável. Não tem outra coisa. Você não tem que julgar a culpa em ninguém, né? Quantas pessoas passam a encarnação
culpando a vida toda, o tempo todo que ele estava encarnado, culpando outra pessoa por tudo que acontece na vida dele. Então, vamos colocar na nossa cabeça. Reflexão para a semana. Nós somos culpados daquilo que nos afeta. Se você analisar, se você buscar para olhar por que está aquilo, por que a sua vida aqui é encarnado, por que ela está num tal jeito que você não consegue resolver? Busca, analisa, que você vai ver que você deixou a desejar, que você deixou para lá alguma coisa que você tinha que resolver, entendeu? Às vezes você pensa, eu devia ter feito aquilo. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu não devia ter ido desse jeito aí, por esse caminho, eu devia ter... Tá vendo? Então, a gente se arrepende, mas a decisão era nossa. Por isso que a gente tem um livre-arbítrio. Para a gente viver e aprender e ficar, como eu disse, chegar mais tarde, espíritos mais evoluídos, mais sábios, espíritos que aprenderam tudo ali certinho, que buscaram aquilo que deviam fazer, não, porque a gente sempre volta arrependido. Nossa, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse, prestado mais atenção. Então é a gente não tem que culpar ninguém, a gente não tem que culpar os nossos ascendentes, a gente não tem que culpar os nossos descendentes, eles estão fazendo isso. Talvez a gente deixou alguma coisa a desejar. Então a gente tem que resolver, igual você falou, eu com Deus. Está na mim, eu fiz. De mim com Deus. Né? Eu sou responsável e vou responder. Não vai vir ninguém, não tem advogado de defesa, não vai ter advogado de acusação, porque ninguém vai te acusar, você que vai se acusar. É muito interessante. Só para a gente encerrar, né, deixar também alguma citação aqui, eu acho que é importante, quem quiser entender melhor, é o capítulo 5º, que a gente está falando dele agora, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação. E nesse capítulo, num primeiro momento, às vezes quando a gente vai lendo, parece que Jesus está fazendo uma apologia ao sofrimento, não é nada disso. Kardec vai explicando aqui cada um dos itens. Então, por exemplo, a gente tem a justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado. Então, tem vários itens aqui que vão clareando a gente, para a gente poder ter compreensão melhor sobre essa expressão, né, que ainda causa tanta angústia, que é o sofrimento. E aí, só para a gente também não esquecer de forma nenhuma, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Não é porque a gente cometeu um equívoco que a gente está fadado ao fracasso, a uma punição eterna. A gente já viu que isso não acontece. Às vezes, todos nós vamos nos equivocar em algum momento. Então, nós estamos aqui no planeta Terra para reajustar esses equívocos. E aí, a gente tem essa oportunidade. O que a gente precisa ficar muito consciente? Não precisa de ninguém querer fazer justiça com as próprias mãos. As leis de Deus têm recursos suficientes para fazer a gente se reajustar com aquilo que a gente precisa. Então, quando vem, às vezes, uma doença que às vezes a gente não estava esperando, é olhar com verdade para os comportamentos que a gente teve ao longo da vida, para os pensamentos que a gente foi acumulando, para os sentimentos, e aí a gente começar a refletir. A gente não está falando de uma fé raciocinada,
Então, é refletir, será que o que eu fiz facilitou eu ter essa doença? Possibilitou eu ter essa doença? Não é que eu vá me entregar e vá falar, então tá bom, fui eu que fui culpado. Não. Então agora vamos mudar os comportamentos, vamos mudar os hábitos, porque eu estou tendo uma outra oportunidade, porque Deus é amor infinito. Então é a gente entender isso, né? Às vezes a gente passa por uma tragédia na vida da gente que é causada pelo outro, sim. Que é causada pelo outro por uma inconsequência. Então, eu volto a dizer, a gente sempre lembrar, Deus tem recursos para nos reajustarmos à lei dele. Um homem que comete um crime contra outro homem é uma pessoa que está precisando de se reajustar com a lei dos homens e com a lei de Deus. Porque senão a gente vai começar a culpar também a vítima, né? Ah, o fulano sofreu um atentado. Ah, o que será que ele fez nas outras vidas? Não, não. O que ele fez nas outras vidas é entre ele e Deus. Aquilo ali que foi feito contra ele nessa vida é um crime. A gente não pode nunca esquecer disso, né? Para a gente separar as coisas, senão a gente começa a ser justiceiro, a gente começa a querer ser Deus. E a justiça de Deus, ela é plena. Eu queria encerrar dizendo isso. E eu acho que hoje a gente pode ficar por aqui, a gente ainda vai ter oportunidade de voltar nesse tema, né, como eu já falei, e nós esperamos que todos possam acompanhar o estudo do último capítulo pela beleza da escrita do Leon Denis, e esperamos que a gente consiga traduzir um pouco dessa beleza nas obras da codificação também, mesmo com as nossas falhas ainda humanas, né? Verdade, Rosimar. Então eu vou encerrar com a nossa prece, né? Ô, Ricardo, só vou lembrar rapidinho da nossa campanha de Natal, que já está a todo vapor aí. Quem quiser ajudar, vamos deixar aqui o Pix, que é para fazer a doação. Qualquer coisa, entra também no nosso Instagram, lá tem todas as informações. Vale a pena, fazer o bem vale a pena. Então vamos orar. Nós agradecemos Jesus, agradecemos Leon Denis, agradecemos Allan Kardec por ter feito a codificação da doutrina espírita abençoada, por ter nos orientado a estudar sempre. Nós pedimos à Mãe Santíssima que abençoe todos os lares representados neste encontro e que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo da obra Giovana, do nosso querido Leon Denis. Mais uma vez, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.